Bom, por que eu quis trabalhar em multinacional? Eu trabalhava com teatro na minha adolescência e eu sempre me vi trabalhando em grandes empresas, tendo muita responsabilidade, conversando com gente de diversos países, e isso foi me animando. E eu era obcecada por trabalhar na Disney, na empresa Disney. Tem um processo, tem um intercâmbio que eles fazem hoje, que você trabalha 2, 3 meses nos parques da Disney em Orlando. E eu fui estudar inglês para passar nesse processo, acabei não passando, o que me fez fazer o intercâmbio como au pair, em que eu morei 2 anos nos Estados Unidos. E quando eu voltei, em 2013, eu pensei, poxa, já trabalho desde os 14 anos, então eu já tinha uma carreira, mesmo que informal, com teatro, com eventos, por 9 anos. E agora eu quero algo mais, que com o mesmo esforço eu vá ganhar mais, que no futuro eu consiga cada vez ir ganhando mais. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, bom, falta 1 ano e meio para terminar a faculdade, mas já tenho algo que muitas pessoas almejam, que é o inglês. E aí eu comecei a aplicar para várias vagas. E a primeira dica, se você tem vontade de trabalhar numa multinacional, é você... Ai, o que eu fiz? Virei minha câmera? Pronto. Virei minha câmera sem querer. A primeira coisa, quando você quer trabalhar numa multinacional, é saber que não vai ser fácil o processo para você entrar. O processo seletivo é longo, eles te pedem provas, te pedem para fazer dinâmicas, para fazer apresentações. E foi esse processo que eu passei no segundo semestre de 2013. Então eu me apliquei para empresas como Johnson & Johnson, a própria Disney, que eu tinha muita vontade de trabalhar, porque eu não gosto da Disney pelas princesas e filmes, eu gosto da companhia Disney mesmo. Já li vários livros e recomendo. Se você é uma pessoa que gosta de negócios, qualquer livro relacionado à Disney é super indicado por mim, que eu li vários. E bom, nesse segundo semestre eu tava por todos esses processos, que era um trabalhão de você mandar currículo, cada página das empresas, você tem que preencher várias coisas, tem que ter paciência. E no final das contas, eu cheguei a dinâmicas e a entrevistas com as empresas Microsoft. Boa tarde, vida! Gente, eu adoro que o meu pai assiste todas as minhas lives. Meu pai, minhas tias, minhas primas, o apoio de vocês faz toda a diferença, pessoal, os amigos. Enfim, participei de processo seletivo na Microsoft, na Johnson & Johnson e na Disney. A Microsoft era a que eu menos me via, assim, por não ser tão apaixonada pelo mundo de tecnologia naquela época. Mas, até contando da minha experiência, a Microsoft foi a que se vendeu melhor. Tá legal da gente pensar isso, porque tem gente aqui que também tem as suas empresas ou que trabalha em algumas empresas. A Microsoft estava no final da minha lista, porque eu estava com uma Disney, que é uma empresa de entretenimento, e uma Johnson & Johnson, que é uma empresa de bens de consumo, que eram temas que me chamavam mais atenção. E eles se venderam tão bem. Eu lembro que a moça, se tem alguém aqui que já trabalhou na Microsoft, conhece a Daniela Sicoli, ela é super inspiradora. Todas as coisas que ela fala, você fica assim, uau, que incrível, quero muito trabalhar nessa empresa, vou evoluir muito trabalhando nessa empresa. Ela acabou me inspirando. Aliás, deixa eu até colocar um card aqui que eu fiz pra vocês e acabei esquecendo. Pronto. Só para vocês irem vendo em qual momento da conversa a gente tá. Como e por que eu comecei em uma empresa tão grande. E aí eu entrei na Microsoft, quer dizer, estava no processo seletivo e fiz as entrevistas. O que eu acho, já para quem tá aqui e quer trabalhar numa empresa dessas um dia, o que eu acho que foi o meu diferencial no processo seletivo? Eu tava competindo com pessoas, eu fiz a Universidade de FECAP em São Paulo, mas eu tava competindo com USP, com SPM, com FGV, e eu entrei.
Eu passei nos 3 processos seletivos, tanto Johnson quanto Disney, mas eu escolhi pela Microsoft por esse motivo, por ter me inspirado mais. E eu acho que o inglês fez muita diferença. A questão da minha atitude, por eu já ter trabalhado desde os 14 anos, então é muito legal você mostrar que você é uma pessoa interessante. O fato de eu ter feito intercâmbio, eles viram que eu poderia ter uma cabeça um pouco mais aberta. E por que eu falei da universidade? Porque ela é uma universidade muito boa, tem mais de 100 anos de história, mas competindo com pessoas de FGV, USP e SPM, você fala, as empresas nem olham para universidades pequenas. E uma das coisas que hoje as empresas que têm essa mentalidade mais aberta como a Microsoft, eles aceitam gente de todos os níveis sociais, de todos os backgrounds, porque eles sabem que a diversidade é o que vai trazer inovação para essas empresas, tá? E aí, esse foi o como eu entrei nessas empresas. Então, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, ralei para fazer todas as aplicações, fui participando dos processos e o porquê foi por isso, porque eu tinha um sonho, que eu imagino que muitos de vocês que estão aqui têm esse mesmo sonho de, quero ter contato com pessoas de vários países, com uma visão mais global, quero conhecer outros processos, como empresas grandes fazem esses processos. Então, esse foi o porquê de eu ter entrado. E aí, já contando, antes da gente entrar nos prós e contras, eu fiquei 5 anos e meio na Microsoft. Eu conto a história para ver se vocês se identificam, tá, gente? Fiquei 5 anos e meio na Microsoft, vim trabalhar na Espanha pela Microsoft. Na verdade, eu não fui transferida por eles, eu já trabalhava desde casa lá no Brasil, 100% home office, e eu falei pra eles, estou me movendo pra Espanha, já que eu trabalho desde casa aqui, eu quero trabalhar desde casa lá, recebendo lá em euro, óbvio, se eu vou gastar em euro, eu preciso receber em euro, e no final deu tudo certo. Então esse também foi um super benefício de trabalhar numa multinacional, o fato de eu ter emprego no exterior, de eu ter conseguido, não é algo super fácil, mas para quem quer morar no exterior, eu acho que é um dos caminhos mais curtos que tem. Bom, em junho do ano passado, mais ou menos há um ano atrás, na verdade no começo do ano a Microsoft avisou para as pessoas que trabalhavam para a América Latina, em recrutamento e seleção, que era o meu time, que a gente não ia poder, que eles iam mudar a estratégia da empresa, eles não iam mais precisar de quase ninguém do time. E aí, eu acabei buscando outro emprego com todas as dicas que eu já dei pra vocês aqui. Quem me segue há um tempinho já sabe das dicas que eu dou de como usar o LinkedIn. Eu encontrei um emprego em outra multinacional, ou seja, eu estava em uma das maiores de tecnologia, fui para uma das maiores de consultoria, que foi a PwC. E também aprendi um montão, já vou contar as coisas que eu aprendi. Mas na PwC eu acabei ficando menos tempo, por estar acostumada com uma empresa como a Microsoft, e isso é uma coisa muito importante de falar, tá, gente? Não é porque é multinacional que são todas iguais. A Microsoft era um ambiente super flexível, muito mais leve, muito mais mimos pra gente. Eu sei que tem muita gente que se encanta por multinacionais, por empresas grandes, pelo fato de, eles dão frutinha, tem refeitório gratuito. E na Price não tinha nem o cafezinho, então eu acabei tendo um choque de uma empresa que era extremamente flexível para uma que era um pouco mais rígida, mas isso não encaixava comigo, porque tem um monte de gente que trabalha em empresa de consultoria há anos e é muito feliz. Então, outra dica, se você está buscando uma empresa grande, que você vai ter que se adaptar a ela, qualquer empresa que você entrar, você vai ter que se adaptar a ela, mas principalmente empresas grandes, você, na internet, na página dessas empresas, você vai ver os valores e a missão, a visão dessa empresa. Se eles encaixarem com o que você acredita, aí é legal você ir atrás dessa empresa. Se não, se for uma empresa muito quadradona e você é uma pessoa mais relax, então talvez não seja o ambiente. E vice-versa também funciona. Bom, então vamos entrar aos prós e os contras de trabalhar em uma multinacional. Tem uma listinha que eu vou colar para ir contando para vocês. Primeira coisa de pró
é a visão global. Obviamente, porque você tem... os treinamentos vêm de fora, os processos vêm de fora, a linguagem que se fala lá, você conhece gente do mundo inteiro. Então, se você não tem essa visão global, se você está muito acostumado com resolver só aquele problema da sua cidade, dos seus clientes da sua cidade, do seu país, você acaba ficando um pouquinho atrasado numa empresa, porque você, é o que eu falei, você tem muito contato, você vê muitos problemas de outros países. A comparação não é de cliente a cliente, é de país a país. Então, essa visão global é extremamente enriquecedora. E eu digo que a melhor decisão da minha vida foi começar a minha carreira em empresas, né? Porque, como eu comentei, eu trabalhei 9 anos em trabalhos informais. Foi a melhor escolha por isso, porque eu já comecei e trouxe para o trabalho que eu tenho hoje, que é numa empresa menor, essa visão global, essa visão mais generalista, que envolve problemas maiores, tá? Como eu falei, os treinamentos e os processos vêm de fora, o que te faz abrir muito a cabeça. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi muito nos meus anos de Microsoft foi o tema sobre diversidade e inclusão, que eu vejo em muitas empresas, mesmo grandes, ainda em 2020, que não é um tema tão forte assim, e é uma coisa extremamente importante. Hoje um pouco mais se fala do racismo, se fala da homofobia, se fala do machismo, mas a gente ainda precisa falar mais, e as empresas têm um papel muito importante para falar disso. Então, essa foi um dos prós de eu ter aprendido e ter... isso hoje faz parte da minha personalidade como profissional. Então, isso foi bem legal. A questão, obviamente, de viagens internacionais. Numa empresa multinacional, eu relativamente viajava muito pouco, mas tem gente que todos os meses tem um canto do mundo. Fui para um treinamento em Seattle, nos Estados Unidos, que é a sede da Microsoft lá. E assim, tem toda a questão de team building, né, de relacionamento com o time, tem o fato de você estar sendo treinado por um americano ou uma pessoa de outra nacionalidade, que é muito enriquecedor, tem o fato de você conhecer pessoalmente todo o seu time que está espalhado pelo mundo, e só quem já viajou para fora do país sabe. Só o fato de você bater um papo num café com uma pessoa de outro país já é super enriquecedor. Imagina trabalhar com essas pessoas, conhecer pessoalmente, ter chamadas semanais com pessoas de diversas culturas. Isso tudo é muito enriquecedor. Não podemos mentir, é muito gratificante ter um nome de uma multinacional no seu currículo. Esse é um super pró, não, né, óbvio. Aconteceu o que aconteceu comigo, de você poder encontrar emprego em outro país na mesma empresa, porque eu sempre falo, é muito difícil que uma empresa aqui no exterior, sem te conhecer, te contrate. E aí, se você tá numa multinacional, não é fácil, já falei, mas você vai negociando, isso aconteceu com meu namorado também, os dois trabalhávamos em São Paulo e também trabalhando numa multinacional. Foi conversando com o chefe dele, negociando, não foi nada rápido, foi pelo menos um ano aí de negociação, mas é possível. E a questão do networking, né, que obviamente é o que eu falei, você tem relacionamento com outras pessoas, às vezes naquele treinamento que eu fiz, ou em algum treinamento mesmo online que eu tenha feito nessas empresas multinacionais, eu tenha conhecido alguém que pode me adicionar valor, que pode me ajudar no futuro em outro país, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, pode ir falando que eu vou interagindo aqui com vocês, tá? Agora os contras, que isso também é bem importante de vocês saberem. Tem pouquíssimos contras comparado aos prós. Um dos contras é que, como uma empresa é muito grande, ela vai ter muita burocracia para fazer tudo. Se você precisa comprar uma bala para dar para um cliente de brinde ou um pão de queijo para um café da manhã, esse processo de compra tem que passar por um super programa e tem que ser aprovado por 3 ou 5 pessoas diferentes. Então, tudo é muito mais burocrático. Mas também
No, it's okay. You don't understand, but I'll do an English one day, okay? Então, a questão é, às vezes, quando você tá muito tempo e você precisa resolver coisas rápidas, essa burocracia, esses processos muito bem definidos, eles são ruins. Mas... Ai, gente, olha que ótimo. O interfone tocando no meio da live. Obrigada. Tá tudo certo. Então, vamos lá. A burocracia. Mas, óbvio, isso dá pra entender pelo fato de, assim, se a gente compra uma bala numa empresa dessa e não tem todo esse processo, a gente perde a mão e, enfim, né, é uma coisa chata, mas que a gente entende a necessidade. A outra questão de empresas multinacionais, que eu particularmente não gosto, e empresas menores isso não tem tanto, é a politicagem. A questão do networking é importante, mas eu sempre gostei do networking natural, sabe? De um networking, enfim, que não seja a questão da politicagem. E eu vejo que em empresa grande isso às vezes acontece bastante, assim, pra você agradar. Tem que lembrar que a gente tá lá pra trabalhar e não fazer amigos, então você tem que respeitar o espaço do outro, mas eu vejo que isso é uma coisa que eu não gosto muito. A diferença de uma empresa gigante para uma empresa pequena, e eu falo isso porque hoje eu tô numa empresa de menos de 10 pessoas, é que o seu trabalho tem muito menos impacto numa empresa grande. Isso também é um pouco óbvio, porque você tá ali trabalhando muito e às vezes você vê que o seu trabalho nem chegou a lugar nenhum. E não é por culpa sua, é porque tem tanto processo, tanta coisa acontecendo, que o seu trabalho é uma peça mínima no processo inteiro. E numa empresa grande, você é a pessoa que resolve tudo aquilo. Então, pra mim, isso é um contra na questão da motivação, de você a longo prazo falar, tá, mas que impacto que eu tô fazendo nesse posto, entendeu? E a outra coisa que não chega a ser um contra, mas é um fato, empresas grandes dão muito, né? Dão lanchinho, dão horário flexível, mas elas também vão te exigir muito. O Google não dá almoço de graça, entendeu? O Google não tem academia lá dentro, farmácia lá dentro por uma razão, porque eles são legais. Eles fazem tudo isso pra te manter lá por mais horas. Então, essa questão é super importante de vocês saberem. Você vai entrar numa multinacional, vai aprender tudo que eu falei, mas também você vai ter que dar muito mais. Aí agora, o que eu aprendi nesses anos, tá? O impacto da análise de dados. Quando você está numa empresa grande, como eu falei, a questão dos processos e tudo mais, ela precisa ser muito clara, muito forte. E a análise de dados também. Porque como não é uma venda para um cliente, é uma venda para um país inteiro, por exemplo, é uma venda para um cliente gigante, um banco enorme no país, isso é muito importante. E isso foi uma coisa que eu senti falta quando eu mudei de uma multinacional para uma empresa pequena. Que eles não tinham muitas métricas, que eles não tinham muito controle do que estava se passando ali, né? E eu trouxe isso. Então isso foi uma coisa que foi ótimo para eu trazer como uma pessoa que trabalhou numa multinacional para uma empresa pequena. Mas você que está numa empresa menor hoje, saiba disso. Métricas são extremamente importantes e hoje, né, o que tem de ferramenta, coloca lá análise de dados no Google e vai estudando um pouco mais, porque isso é extremamente relevante. Hoje a gente precisa se basear, hoje não, né, sempre a gente precisa se basear as decisões da empresa em dados. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito forte e eu... especificamente eu fazia a parte de reports, de informes, né, do RH, então isso pra mim eu aprendi bem forte. Outra coisa que eu aprendi, que aí não é uma coisa, né, de noção assim da vida, mas é uma coisa prática, foi usar o pacote Office na fonte. Eu já usava Excel, já usava PowerPoint, mas nas questões mais básicas
que a grande maioria tem, aí eu melhorei muito isso porque eu estava na empresa que oferecia esse serviço. Aprendi o poder e a importância do networking, que é o que eu falei, né, de você conhecer gente de todos os países, de você, enfim, fazer relacionamento, isso tanto no trabalho quanto com amigos pessoais, assim, você tem que manter esse networking ativo. E eu lembro que quando eu entrei no... a Luciana, já te respondo, desculpa que eu perdi o foco aqui. Tá ótimo, já te respondo. A questão do networking. Eu lembro que quando eu comecei no programa de estágio, a primeira coisa que o instrutor do programa de estágio falou pra gente foi: a coisa mais importante que vocês vão ter na carreira de vocês é o networking. Eu digo que além do networking, uma coisa extremamente importante é saber usar bem o LinkedIn. Porque quando eu vim pra Espanha, eu acabei não usando o meu networking, eu não tinha um networking aqui, eu consegui 2 bons empregos pelo LinkedIn. Mas sem dúvida, a questão do networking é extremamente importante. Eu nunca sei se eu vou ter que voltar para o Brasil e eu posso contatar essas pessoas. Se alguém que eu trabalhei vem para cá e eu posso ajudar, então a questão do networking, bato na tecla. Até na segunda-feira eu fiz um post sobre isso, sobre como fazer networking online, então foquem muito nisso. A partir de hoje, com todas as pessoas que passam no caminho de vocês. Outra coisa que eu passei, e isso vai ter sempre em empresas, é pessoas falando assim: ai, mas você trabalha demais, não precisa fazer isso, seu chefe nem tá vendo. Ou a questão do que eu falei do impacto, né? Ai, mas o seu trabalho no final das contas nem dá em nada. Eu sempre preferi dar o meu melhor, e foi por isso que eu fui sendo, passei de parte da equipe para gerenciar aquela equipe, passei a ser a pessoa que foi pro exterior. Não tô falando isso pra me vender de forma alguma, eu tô falando que, como eu sempre dei o meu melhor, eu fui conseguindo subir na carreira e tô muito satisfeita aonde eu tô hoje. Se eu tivesse ouvido aquelas pessoas, talvez eu tivesse feito o arroz com feijão, não tivesse chegado onde eu queria, e o pior, quando você não consegue alguma coisa que você queria muito, uma vaga que você queria muito, e você sabe que você fez tudo que você podia, você fala assim: tudo bem, esse trabalho não era pra mim, eu realmente fiz tudo, tô com a consciência limpa. Agora, quando você não consegue uma coisa porque você só fez o arroz com feijão e você sabia que você podia ter feito melhor, aí dói. Então, isso foi um dos aprendizados. Sempre dê o seu máximo, sempre vá trabalhar a 110%, porque isso vai fazer muita diferença. E o último ponto que eu quero falar dos principais aprendizados foi a respeitar as diferenças. Isso eu já tinha aprendido um pouco antes pelo fato de eu ter feito intercâmbio, mas trabalhando com pessoas de diversos países, não só diversos países, mas diversas idades, porque numa multinacional você vai trabalhar com pessoas muito mais velhas que você e talvez você vai ter um chefe mais jovem que você, então você tem que respeitar esse fato. Como eu falei, a gente tá aqui para trabalhar, não para fazer amigos, não importa que o seu chefe seja mais novo, se colocaram ele lá é porque ele tem capacidade. E outra coisa, atirar sempre o melhor dessas pessoas, porque muita gente fala assim: ai, mas esse chefe americano ele é um grosso. Você tem que aprender que os americanos vão mais direto ao ponto. Não é todo mundo que é simpático, legal e festeiro como o brasileiro. Os espanhóis, todo mundo que já veio para Espanha sabe também que eles também são mais direto ao ponto. Então você tem que saber jogar com o melhor de cada perfil. Não ficar reclamando que o chefe é isso, o chefe é aquilo, ou o time é isso, ou que o gringo que tá aqui não tá legal. Porque um dia você também vai ser um gringo quem tem vontade de morar fora, você também vai ser um gringo numa empresa e vai querer ser respeitado. Bom, a Luciana me falou: oi, Thaís, nos conhecemos na Microsoft, trabalhei lá 8 anos como vendor. Eu também fui vendor. Você acha que vale a pena hoje trabalhar neste modelo? Atualmente estou em um concorrente como o FTE. Luciana, eu acho que a questão de vendor, só para as pessoas entenderem, tá, gente? Vendor é quando você trabalha como um terceiro. Então, ao invés
como empresas muito grandes, eles têm um número limitado de pessoas para contratar. Então, eles têm 200 headcounts, que se diz. Por exemplo, eles têm 200 cadeiras para preencher. Só que para o trabalho que eles precisam fazer, talvez eles precisem contratar não 200, mas 300 pessoas. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam, eles pagam outra empresa para usar o headcount dessa empresa terceira para te contratar. Qual que é o lado negativo disso? A empresa que está fazendo essa ponte come um pedaço do seu salário. Então, por exemplo, a Microsoft vai pagar para a empresa R$5.000 e você vai ganhar R$3.000. E eu acho que esse é o único ponto negativo. Luciana, falando de vendor versus FTE, que se diz full-time employee, gente, que é uma pessoa que trabalha naquela empresa em tempo integral, não como terceira, eu acho que a grande diferença é a questão do ego e dos benefícios. Obviamente tem benefícios, tem a questão de ganhar mais, tem a questão de, enfim, né, em algumas empresas até o vale alimentação é mais alto quando você é tempo integral e não terceiro. Mas a questão que você tem que botar no papel hoje você está num concorrente como FTE. Você está feliz nessa concorrente? Você ganha mais ou menos do que você ganhava lá. Por que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que sai de uma empresa multinacional como terceiro, porque em empresas multinacionais é super comum, para trabalhar, para falar, sou funcionário de tempo integral. Só que no final das contas você está ganhando menos, você está trabalhando em empresas que você não gosta, porque nem todas... E isso eu digo porque eu ouvi algumas pessoas que saíram da Microsoft falando: putz, tô no parceiro, tô no concorrente, mas lá não é tão legal quanto aqui, e voltaram para a Microsoft. Então, te respondendo, você acha que vale a pena hoje trabalhar neste modelo? Sim. Se o salário for melhor, se os benefícios forem melhores, se você gostar mais da outra vaga, eu acho que a questão de ser terceiro é o que eu falei, é muito mais do ego. Óbvio, tem que olhar o bolso, mas é muito mais do ego, de falar, eu sou terceiro, não sou funcionário. Eu fui terceira muito tempo na Microsoft, aliás, eu fui terceira na Microsoft e no meu currículo está Microsoft, porque eu era da RH, eu sabia o salário de todo mundo lá dentro, eu tinha acesso a informações extremamente delicadas, eu tinha super confidencial, obviamente, nunca passei isso para absolutamente ninguém, mas o que eu digo eu tinha chefe da Microsoft, a experiência da Microsoft. Eu estava lá sentada todos os dias da Microsoft. A questão dos treinamentos era o que impactava. Sim, isso acontece também. Eu fui, Luciana, para um treinamento em Seattle, porque era um treinamento que era super raro, né? Realmente os terceiros não fazem muitos treinamentos, esse foi uma exceção. Mas a questão de treinamento realmente impacta. Então você tem que colocar... Eu não tenho essa resposta pronta para você. Você tem que pôr no papel tudo isso. A questão da formação, a questão do ego, a questão do plano de comunicação global. Isso tudo pesa, eu sei que pesa. Mas não tem resposta pronta. Coloque isso no papel para você. Porque, como eu falei, teve gente que estava como tempo integral em outras empresas ganhando menos só para falar que estava como tempo integral. Entendeu? Se você quiser bater mais um papo comigo, me chama aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha no seu perfil para lembrar da sua carinha. Bom, gente, vamos ao que interessa para vocês, né? Como que eu faço... De nada. Como que eu faço para entrar numa multinacional? Então, alguns pontos, tá? E eu tô respondendo essa pergunta porque ontem eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando se você tem vontade de trabalhar em multinacional ou não. E 81% das pessoas que me seguem que responderam, me disseram que sim. Muito obrigada, Carlos. Então, vamos lá. Quero trabalhar em multinacional, o que eu faço? Vou falar o clichêzão. Inglês é básico. Se a empresa é multinacional, você vai ter contato com pessoas de diversos países. Então, inglês é extremamente básico, no mínimo avançado. E trabalhar numa multinacional, você vai ter que investir para isso. E é um investimento que vai te dar retorno a longo prazo. Então, investe mesmo
faz um intercâmbio de 2, 3 meses, contrata um professor particular porque vai valer a pena. E adiciono, além do inglês, se é uma empresa que, por exemplo, né, o meu namorado trabalha na Telefônica, a sede mundial na Telefônica é aqui na Espanha. Ele usava muito mais o espanhol do que o inglês. Então, dependendo de onde a sede mundial dessa empresa que você quer trabalhar, que eu já falei, que você checou os valores e está interessado, se a empresa é alemã, talvez um básico de alemão ainda seja legal você ter. Já comento sobre a diversidade, sendo que algumas multinacionais no Brasil estão se adaptando. É o que eu falei. Não é porque é multinacional que são todas iguais. Na própria PwC, esse tema de diversidade eu não via ele tão forte. Então é uma coisa que se você está numa multinacional, você pode trazer esse tema. E se você está numa empresa menor, não é só a multinacional que tem que falar de diversidade, que tem que dar treinamento. Você também pode trazer isso para sua empresa. Isso é bem importante. A questão do terceiro idioma. Isso eu sempre falo, mostrar que você é uma pessoa interessante, mostrar que você está se atualizando, faça cursos, hoje tem um montão de curso online muito, muito bom, que não é um preço absurdo, então faça cursos, se mantenha atualizado, não digo nem, gente, que você precisa fazer uma pós, um mestrado, porque eu sei que isso é muito investimento de dinheiro e de tempo, mas cursos, você trabalha com engenharia, faz algum curso livre que tem aí de algumas horas, que em um mês ele tá feito, online, você tem um certificado, isso já é super válido. O que eu falei que eu acho que impactou muito no meu processo seletivo, a questão do intercâmbio. Eu fiz uma live também sobre intercâmbio, aliás, eu preciso subir no meu canal do YouTube para vocês assistirem. Mas a questão do YouTube do intercâmbio é outro investimento que eu acho que vale a pena vocês fazerem se vocês quiserem futuramente trabalhar numa empresa multinacional. E é capaz de você indo para o intercâmbio, você já conseguir um emprego nesse país, em uma empresa multinacional. Porque o brasileiro, a gente acha que, que o resto do mundo é ótimo e a gente não, mas o brasileiro é muito valorizado nas áreas de publicidade, nas áreas criativas. Então, e nas outras também. TI também, a formação de TI no Brasil é muito boa, então, às vezes você vai fazer um intercâmbio e acaba ficando por lá em uma multinacional. Outra coisa que você pode fazer, questão do networking. Você tem um amigo que trabalha em uma empresa que você gostaria de trabalhar, vai perguntando para ele como que funciona a empresa, para ver se é isso mesmo que você acha que é. Vai perguntando quando tem processos seletivos abertos, por mais que você também possa entrar na página dessas empresas e sempre olhar quando tem processos abertos. Eu indicaria a cada 15 dias você dar uma olhada, fazer uma lista. Eu quero trabalhar nessas 10 empresas. Eu fiz essa lista. Johnson & Johnson, Disney, Microsoft, Google, Grupo Pão de Açúcar, não sei, mas enfim, empresas grandes que você queira trabalhar e de 15 em 15 dias vai checando essas vagas lá. Mas eu tô falando do networking com pessoas que trabalham lá, lembrando que, na minha opinião, mais forte do que um networking, se você não tem um networking muito forte, é a questão de você saber usar o LinkedIn muito bem. Falo isso porque eu encontrei um emprego no LinkedIn e fui encontrada para outro emprego também no LinkedIn sem conhecer ninguém aqui na Espanha. Ainda na questão de você se mostrar interessante, tenha projetos. Isso que eu faço com vocês, de postar conteúdo, é um projeto que eu tenho. Eu não tenho intenção nenhuma de sair da empresa que eu trabalho hoje por pelo menos 1, 2 anos, e isso é um projeto que adiciona valor. Porque já chegaram clientes para minha empresa através do meu LinkedIn. Eu hoje sou a pessoa que apresentei uma conversa com uma empresa parceira por ser essa pessoa. A Thaís é blogueira, né? Brincando. A Thaís é blogueira, deixa ela lá e apresentar. Então isso tudo adiciona valor no meu perfil profissional, né? Eu, como profissional, sou hoje uma pessoa que tem uma habilidade a mais pelo fato de eu estar postando conteúdo nas redes sociais. Então, tem algum projeto, escreva artigos, escreva livros, enfim, organize eventos de pessoas da sua área, lembrando de sempre postar. Quem não é visto não é lembrado, e de botar o ovo e cacarejar. Fez o evento, dá um trabalho, né?
Então vai e divulga pra todo mundo. Que mais? E o fato da questão dos projetos é, empresas gigantes são gigantes porque elas contrataram pessoas com mentes gigantes. Tem pouquíssimas pessoas que você vai ver numa empresa ali que são na média. Sempre as pessoas estão querendo mais. Então, você tem que ser essa pessoa. É que nem namorado, né? Você quer um cara perfeito, fiel, carinhoso? Você é perfeita, fiel, carinhosa? Então, beleza. Você quer um emprego incrível? Você também tem que ser um profissional incrível. E o que eu comecei aí, a última diquinha, o que eu comecei falando. Se prepare psicologicamente para ter processos seletivos longos e trabalhosos. Você vai provavelmente precisar gravar um vídeo. Por que que eles fazem isso? Né? Fazer uma prova, fazer uma apresentação. Por que que eles fazem isso? Porque tem muita gente que se aplica para essas empresas e eles precisam filtrar dessa forma, enfim, colocando cada vez mais barreiras. Não é uma ou duas entrevistas que vai fazer você ser contratado numa empresa dessa. Tá bom?